Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma Galvanize Learning. Essa é a nossa 15ª live e eu sou o Anderson Aguiar, gerente de projetos e consultor sênior das soluções Galvanize, e hoje eu vou acompanhar vocês como moderador da live, tá bom? Hoje quem vai apresentar será nosso consultor e analista Galvanize, Fábio Pasquini, e ele vai falar um pouco sobre o uso do Machine Learning no Analytics, tá? Peço para vocês, quem tiver dúvida, quem quiser entrar, às vezes interromper um pouquinho o Fábio, fazer uma pergunta na hora, às vezes ele vai estar numa tela em algum momento e vocês possam querer tirar alguma dúvida ali naquele momento, pode abrir o áudio, pede para ele, conversa com ele lá que ele vai já tirar a dúvida na hora, ou se não pode mandar no chatzinho que no final da nossa live a gente pergunta para ele, ou também até no meio da live, se você quiser mandar no chat, a gente pode dar se for o momento, a gente vai parar e vai conversar com ele, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vamos lá, Fábio, agora é contigo. Obrigado, Anderson. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, como o Anderson falou, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para continuar falando um pouco mais sobre Analytics e Machine Learning. Nós vamos retomar onde paramos na semana passada. Então, deixa eu começar a compartilhar aqui a tela. Então, eu estou apresentando aqui, nós terminamos após termos trabalhado com a base de cartão de crédito, né? Só para revisar, é uma base que tem diversas transações de cartão de crédito, no total 284 mil transações, e que dessas transações, que foi retirada do Kaggle, né, de uma base pública, que uma empresa, uma instituição financeira forneceu essa base, com os conhecimentos que ela já tinha, com transações reais, e essa base, ela trazia uma classificação entre 0 e 1, sendo 0 as transações que não foram fraudulentas, e 1 as transações que foram fraudulentas. Então, a gente tem várias informações, essas informações já estão anonimizadas, então a gente não consegue saber exatamente qual informação que é, porém a gente já consegue trabalhar com essas informações suficientemente para poder predizer se uma nova transação é uma transação fraudulenta ou não. Como que a gente fez isso? A gente, utilizando esta base, a gente primeiro segregou ela entre base de teste e base de treino por meio de uma amostragem. Então, a gente fez uma amostragem por valores monetários ou por registro, e aqui em amostrar. A gente fez uma amostragem por registro com um intervalo fixo de 10. Ou seja, a gente quer que a cada 10 lançamentos, um esteja na nossa base. E a gente colocou aqui para Credit Card Underline Treino. Como eu já tenho uma base Credit Card Underline Treino, eu vou colocar Credit Card Underline Treino apresentação. Então a gente vai... eu coloquei o nome errado, na verdade deveria ser Credit Card Underline Test. Essa aqui é a base de teste. Deixa eu alterar o nome. Perfeito. Então, aqui nós temos uma base de teste que contém exatamente 10% da base original, 28.480 lançamentos. E aqui a gente pode pegar a base completa, abrir como secundária essa base de apresentação, vir aqui em dar um relacionar, que é o join. E aqui em relacionar, a gente vai pegar todos os lançamentos da base completa que não estão na base de teste. Então, vamos pegar pelo índice, que foi um campo que nós criamos com o número de cada uma das linhas da base completa. Vamos adicionar todos os campos, dar um pre-sort aqui para organizar a tabela corretamente. E vamos extrair para a Credit Card Underline, agora sim, a base Underline Treino, Underline Apresentação. Colocar outro nome.
Campos primários todos. Por sorte. Treino. Apresentação de árvores. Bom, nós temos então aqui uma base de treinamento que tem os outros 90% da base completa. A amostragem com base em 10% da base completa, eu fiz de forma, por julgamento profissional. Eu fiz com base na minha experiência, eu sei que 10% já é um tamanho significativo. 28 mil lançamentos para você fazer um teste já é uma amostra significativa para você testar o seu modelo. Mas você pode também criar, de acordo com sua base, você pode criar bases que sejam maiores para poder testar ou para poder treinar. Às vezes, se você tem, por exemplo, 1000 lançamentos, talvez 900 lançamentos apenas para poder treinar um modelo, talvez não seja o melhor dos casos. Pode ser que você queira fazer com 95% da base, para ter um número de lançamentos para treinamento mais relevante para criar um modelo melhor. Nesse caso aqui, 90% foi suficiente. Então, a gente entrou aqui com a base de treinamento pronta. A gente veio aqui em Machine Learning, treinar. E aqui a gente deixou os parâmetros padrão. Selecionamos aqui o class, que é a classificação se é uma transação fraudulenta ou não. E aqui em treinar nós selecionamos todas as variáveis numéricas, ou seja, aqui a gente consegue ver a categoria delas, né? Selecionamos todas as variáveis numéricas, excetuando-se o índice. E também selecionamos o time. Nós não selecionamos o time porque ele tem mais de 255 categorias, que é o limite do Analytics. Mas todas as variáveis numéricas, excetuando-se o índice, a gente selecionou aqui. Ok? Então, são todas essas as variáveis V alguma coisa e também a variável amount. Ok? E colocamos aqui o nome do modelo como Credit Card Underline Model. E para o arquivo que a gente exportou foi Credit Card Underline Métricas. Feito isso, a gente pôde executar o nosso modelo de classificação para poder gerar. Agora eu vou explicar cada um destes campos para ficar um pouco mais claro o que são esses parâmetros, em quais casos que a gente pode alterar esses parâmetros, quais casos que a gente pode talvez melhorar o nosso modelo com base neles. Primeira coisa é o time to search for an optimal model, ou seja, é o tempo de buscar um modelo ótimo. Este aqui é o tempo em que ele vai ficar trocando de um modelo para o outro, para tentar identificar qual desses modelos está sendo o melhor. Então, a gente pode configurar aqui um tempo em minutos. O padrão já é 960, que o Analytics já, conforme com a experiência que a Galvanize tem, eles já conseguiram identificar que 960 minutos é um tempo razoável, que vai gerar um bom modelo e para diversos tipos de problemas. Enquanto esses 90 minutos aqui é o tempo máximo de avaliação dentro do modelo, intramodelo. Ou seja, esse aqui é intermodelo, né, entre vários tipos de modelo, vários tipos de algoritmos de machine learning, enquanto esse segundo, ele é intramodelo. Ou seja, dentro de um único algoritmo, quanto tempo que ele vai ficar trabalhando naquele algoritmo específico para tentar identificar qual que é a melhor ponderação, os melhores pesos, as melhores medidas, o melhor algoritmo final para poder colocar no modelo. Então, o modelo total, ele vai utilizar esses dois parâmetros de tempo. O primeiro parâmetro é para escolher qual modelo, qual algoritmo vai ser melhor, e o segundo é, dentro desse algoritmo, qual modelo desse algoritmo vai ser o melhor. A Galvanize, ela prediz que o tempo total, a estimativa de tempo total gasto para você treinar um modelo, ele vai ser o tempo intermodelos, né? O tempo esse primeiro aqui que é o maior, multiplicado por 2 vezes o tempo intramodelo.
Então, nesse caso aqui, a gente tem 960 vezes 180 minutos. Não, é isso, vezes 180 minutos. Aí a gente tem o tamanho, o tempo máximo que esse modelo vai demorar para ser executado. Porém, existem, dentro dos parâmetros, dos algoritmos que estão parametrizados no Analytics, eles têm uma forma de fazer um travamento, fazer um bloqueio, quando o próprio modelo, o próprio Analytics identifica que ele já encontrou o melhor modelo possível. Ou seja, esse tempo aqui é um tempo máximo, mas ele não é um tempo mínimo. Tempo mínimo não existe. Tempo mínimo vai ser enquanto o Analytics estiver executando até ele identificar o melhor modelo possível. Como que ele identifica? Ele tem aqui o Model Scorer, que é o pontuador do modelo. Ou seja, cada uma destas métricas aqui são métricas que ele consegue avaliar se o modelo está melhorando ou piorando. Então, um exemplo aqui seria a acurácia. A acurácia nada mais é que o número de acerto sobre o número de erros. Então, ele consegue saber, quanto que eu estou acertando? Eu estou acertando mais? Estou acertando menos? E esses aqui são outros pontuadores que, se você tiver conhecimento do seu problema, você pode saber que algum outro pontuador seja mais interessante de se utilizar do que o pontuador padrão, que é o log-loss. No caso, eu utilizei o log-loss, ele é, na maior parte dos problemas, ele é o mais recomendado, e por isso que ele já é o padrão já do Analytics. Aqui a gente escolheu entre modelo de classificação ou de regressão. Classificação é aquele que a gente conversou na semana passada, que é aquele em que você vai tentar predizer uma categoria. Então, como no caso, eu estou tentando predizer uma variável ou resposta, que é a transação é fraude ou não é fraude. Então, eu tenho uma categoria binária, pode ser sim ou não. Então, eu tento predizer um modelo de classificação. Agora, se fosse de regressão, ele tentaria predizer uma variável numérica, um valor que poderia ser ou um inteiro ou algum número real. Então, não são categorias mais. E um exemplo seria preço. Preço, você pode ter qualquer intervalo de valores dentro dos números reais. Então, você poderia ter tanto 0,05, assim como você poderia ter menos 20. Esses foram os parâmetros da primeira tela, e nós temos uma segunda tela que é mostrando o escopo do teste, se você quer utilizar todos os lançamentos, ou só os X primeiro, os X próximos, ou enquanto. Ou você pode criar uma função aqui para poder identificar quais parâmetros vão ser utilizados. Quais transações vão ser testadas. Pode falar. Só um minutinho. Tem um pessoal aqui falando que a tela do ACL não está em tela cheia. Para mim está aparecendo. Será que está todo mundo vendo, enxergando direitinho? Qualquer coisa, acho que no Zoom tem a opção de você colocar como full screen aqui a tela. Fica bem no cantinho superior do seu lado direito. Você coloca lá full screen, que ele vai aumentar a tela e vai ficar do tamanho. Para mim está aparecendo, eu deixo assim. Aí aparece a tela toda completa, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode chamar a gente aqui, que a gente dá uma ajuda aqui no chat também, tá bom? Obrigado. Eu estava com esse problema aí, tinha alguma coisa do lado esquerdo em cima, que era switch, era para trocar entre a tela a visão do Fábio e a visão do ACL. Aí funcionou. Eu estou vendo o Fábio pequenininho na lista de participantes e a tela da ACL grande, mas era alguma coisa em cima do lado esquerdo. Estava switch, alguma coisa, não acabei de ler, estava coberto e aí funcionou. Ah, então tá jóia, então. Não tem problema, Lorival. Obrigado, viu? Nada. Valeu, Fábio. Obrigado. Então, continuando aqui, a gente também tem os parâmetros avançados. O primeiro é o número de dobras, né? Para fazer uma validação cruzada. O que é esse Cross Validation Folds? Se a gente voltar na semana passada, a gente viu o K-fold, né? Que é quantas dobras você vai criar, quantas amostras diferentes o próprio Analytics vai criar dentro dessa base de treinamento para poder utilizar cada um dos lançamentos em alguns momentos como treinamento, em alguns momentos ele vai utilizar como teste.
Esse aqui, no caso, o padrão é 5, que é uma quantidade considerável, porque cada um dos lançamentos eles vão trabalhar 5 vezes como treinamento, e em 4 eles vão trabalhar como teste. Vão trabalhar 4 como treinamento e 4 como teste, que é o número de agrupamentos que eles vão participar. Então, você consegue garantir que 100% dos seus lançamentos vão, em algum momento, ser tratados como treinamento e também vão, em algum momento, ser tratados como teste para poder criar o melhor modelo possível. Aqui a semente, que é a origem, né? É opcional, mas se você quiser passar para alguém, tentar treinar o mesmo modelo exatamente que você pode colocar a origem aleatória da semente, né? Que é qual o número aleatório que ele vai utilizar para começar a executar o modelo. Se eu colocar o mesmo número aqui, vocês colocarem um número igual, a gente vai ter o mesmo modelo no final. As últimas 2 opções é apenas avaliar modelos lineares, que é dentro dos diversos tipos de problemas que a gente pode ter dentro de processamento de dados, de machine learning, a gente tem... Opa! Eu executei aqui sem querer. Mas só para continuar, então, a gente tem os diversos problemas que a gente... Pode ser problemas lineares ou problemas não lineares. Se a gente voltar lá na parte matemática do assunto, os problemas lineares são aqueles em que a gente consegue traçar uma reta, que eles respondem para a equação ax mais b, né? Que é uma equação de primeiro grau. Enquanto problemas não lineares são aqueles que você tem mais graus do problema. Então, quando você tem uma função de segundo grau ou de mais graus, você precisa trabalhar com modelos não lineares, porque o seu problema poderia ser, a resposta do seu problema pode não ser uma reta, uma única reta, e sim você pode às vezes montar um círculo em volta da resposta do seu problema, você pode montar curvas. Então, como padrão, o Analytics ele coloca aqui, ele não deixa selecionada essa opção, porque ele sabe que a maior parte dos problemas eles são não lineares. Então, a menos que você tenha um bom motivo para saber que o seu modelo final vai ser um modelo linear, você não deve selecionar essa opção. Porém, se você sabe que seu modelo final vai ser precisa ser um modelo linear, você pode selecionar ela porque ele também é mais rápido para processar, porque tem diversos processamentos, vários modelos que ele testa, que são não lineares e que pode ser que para o seu problema não faça sentido. Já a última opção é para desabilitar a seleção de features e o pré-processamento. A seleção de features é a seleção de algumas características, selecionar quais são as variáveis mais importantes para o seu modelo. A gente consegue pegar e lançar para o Analytics todas as variáveis, todas as observações para ele testar. Só que nem todas as variáveis elas são relevantes para o seu modelo final. Pode ser que aqui dentro dessas variáveis que foram colocadas, pode ter, às vezes, o endereço da pessoa. Mas vamos colocar a posição de geolocalização da pessoa que fez a transação na fraude de cartão de crédito. Só que essa informação, ela não é relevante para o modelo. Às vezes, não importa para o modelo, não importa para ser fraude ou não fraude, a localização onde a pessoa mora. Então, o próprio Analytics ele vai conseguir analisar essas informações e ver se tem uma correlação, uma relevância entre a variável que você está testando, as variáveis que você está testando e a sua variável resposta, se é fraude ou não fraude. E pré-processamento é para ele poder fazer determinados tratamentos, como, por exemplo, padronizar a escala dos seus dados em volta de uma escala que seja comum a todos. Então, vamos pensar no seguinte caso. Se eu tenho duas variáveis numéricas, uma variável que é o valor em reais de uma transação e a outra variável é a idade. Quando eu olho para a idade, eu tenho ali um intervalo que pode ser desde 0 até 100 anos, aproximadamente. Enquanto na variável valor, eu não tenho limite. Pode ser que uma pessoa tenha feito uma transação de R$1 milhão no cartão de crédito. Então, eu posso ter de 0 até 1 milhão, por exemplo.
Se eu for comparar sem escalar essas variáveis, como de 0 a 1 milhão, a distância entre elas é muito maior, existem muito mais possibilidades nesse caminho, quando comparado com 0 a 100, se eu for colocar isso no modelo, ele vai considerar a idade mais relevante para poder para poder criar um modelo do que o valor monetário, porque essa distância é menor e a distância é muito considerada em vários modelos, vários algoritmos de machine learning. Por isso que ele padroniza tudo para uma única escala. Então, ao invés de ser 0 a 100, 0 a 1 milhão, ele vai normalizar geralmente por volta de entre 0 e 1, entre menos 1 e 1. Então, você consegue ter uma equiparação. Você trabalha dados de forma diferente para que, quando eles forem processados pelo modelo, eles sejam considerados na mesma escala. Estes são os parâmetros que nós definimos, né? Assim como o nome do modelo e para qual que é a tabela final. E depois a gente mandar executar, passar todo aquele tempo de treinamento, a gente consegue ver essa tabela aqui, que é a de métricas. Que é uma tabela de métricas. No caso, não está abrindo aqui a tabela de métricas do Credit Card. Estou mostrando aqui a de um outro modelo que eu tenho, mas que vai ser possível vocês identificarem cada um o que acontece nas tabelas de métricas. Nessa tabela de métricas, nós temos os indicadores, né, que são aqueles pontuadores que a gente podia selecionar. No caso aqui é um modelo de regressão, então os pontuadores, eles... Opa. Eu pensei que era só para mim que tinha dado problema na tela. Acho que todo mundo travou só a tela, Fábio. Congelou aqui o programa e fechou. Deixa eu abrir novamente. Tá. Agora a gente está vendo normal, tá? Tá bom. Voltando então, eu abri aqui a outra tabela, outra base que eu tenho de classificação, e aqui fica mais fácil para ver os pontuadores e cada uma das variáveis, se elas são relevantes ou não para o modelo. Então aqui a gente tem os pontuadores que foram aqueles que a gente podia selecionar. Então a gente, aqui no pontuador do modelo, a gente podia selecionar qualquer um deles. E o modelo final, ele apresenta qual que foi o pontuador utilizado, né, que é esse scorer, e para os outros pontuadores que não foram utilizados, ele mesmo assim calcula a métrica para você poder identificar o quão preciso o seu modelo é. Só para fazendo um parêntese, o log loss, quanto menor ele tiver, melhor a acurácia do seu modelo, enquanto essas demais métricas, quanto mais próximas de 1, quanto maior forem, melhor é o seu modelo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a acurácia, esse modelo que eu testei, ele tem 70% de acurácia. Porém, isso aqui a gente consegue dar uma olhada nos nossos dados de teste, e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Já que importância é quanto que cada uma das variáveis, elas são relevantes ou não para o meu modelo. Então, por exemplo, essa variável aqui, contract month to month, da base de telecomunicações, ela foi a variável mais importante. Ou seja, ela teve 0,21. Então, praticamente ela tinha 21% do total de importância das variáveis. Então, 21% da minha resposta, ela pode ser predita por causa dessa contract month to month. Ou seja, essa é a variável mais importante para eu predizer se o cliente, no caso aqui é uma base de telecomunicações, para saber se o cliente vai
encerrar o contrato no próximo mês ou não. Então, aqui eu tenho 21% só por essa variável aqui. E assim, ele já organiza de forma do maior para o menor. Então, a gente consegue descer e ver, por exemplo, a menor variável foi essa de serviço telefônico. Então, essa variável aqui tem pouquíssima relevância para o meu modelo. Possivelmente, eu posso até tentar treinar um modelo que não tenha ela embutida, porque pode ser que, às vezes, ela nem está melhorando o modelo em nada, está só aumentando o tempo de processamento. Então, quando a gente já criou nosso modelo, já fez todo o treinamento, agora a gente precisa saber se a gente pode tentar ver esse modelo dentro de novos dados. Como que a gente faz isso? A gente tem a nossa base teste, então que a gente só segregou apenas a base completa entre base treino e teste. E o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui Machine Learning, predizer, vai selecionar, aqui tem muito menos parâmetros, a gente vai selecionar o modelo que a gente criou. Então eu clico ali em Model, seleciono aqui o arquivo modelo, creditcard.model. E aqui é o nome do arquivo de saída. Então a gente vai colocar aqui creditcard, underline teste, underline testado, colocar apresentação. Aqui o if é se você quiser criar alguma condição para não testar 100% dos lançamentos, mas como a gente vai testar 100%, não vamos colocar nada. E aqui é só para você criar alguma função ou reduzir o tamanho do escopo do teste. Então, pode selecionar os primeiros 100, os primeiros 1000, esse tipo de coisa. Então, facilmente a gente consegue colocar aqui as informações e enquanto o nosso modelo para treinar, ele demorou horas e horas, para predizer, eu vou até colocar aqui, a gente pode acompanhar ao vivo quanto tempo que ele vai demorar. O tempo, isso que é um dos benefícios de utilizar aprendizado de máquina. Para treinar, você tem um tempo mais demorado, você cria você vai trabalhar de forma bem extensiva para poder criar um modelo e treinar esse modelo. Porém, para predizer efetivamente novos dados, você rapidamente consegue predizer. Então, ele já predisse, ó, falou assim, olha, para esses dados que você me passou, eu já predizi. Eu já tenho aqui, ó, qual que é a categoria que eu estou predizendo e qual que é a probabilidade que eu prevejo de que eu estou certo ou não. Então, se a gente quiser agora avaliar se o modelo está acertando bastante ou não, a gente pode comparar essa categoria aqui de previsto com a categoria class, que é a categoria variável resposta, o real, o que aconteceu realmente. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode dar um classify. Não, a gente vai dar um summarize, que fica melhor. Sumarizar os dados das variáveis predicted e underline class, show screen para mostrar na tela, e vou dar um presort que é para organizar previamente os dados. O nome da variável tá esqueci de colocar aqui o summarize. Bom, ele já fez a sumarização e já demonstrou aqui para mim como que estão os falsos positivos, os falsos negativos e comparou cada um deles. Então a gente consegue ver aqui que no total tem 28 mil lançamentos. Ele acertou, falou que não era fraude, realmente não era fraude, em 28.436. Ele falou que era fraude e realmente era fraude em 32 desses lançamentos. Ele falou que era fraude, mas não era fraude, ou seja, ele cometeu um erro do tipo 2, né, que é aquele erro no teste de hipótese, é o erro do tipo 2, que é um falso negativo. Então, um falso positivo, desculpa. Então, ele falou que não era, mas era. Então, a gente tem aqui um 0 e 1. E aqui o erro tipo 1, ele cometeu apenas 2. Ou seja, de
de 28.481 lançamentos, ele errou apenas em 13 casos. Se a gente pegar e fizer um percentual para poder identificar, a gente consegue ver que total, vamos colocar aqui, percentual, underline erros, é igual a 13 dividido por 28.481 vezes 100. Se a gente ver aqui quanto que é esse percentual de erros, percentual underline erros é igual a 13 dividido por 28.481 multiplicado por 100,00. Ou seja, aqui no percentual de erros, ele deu menos de 1% de erros. Na verdade, ele deu bem baixo. Nem está aparecendo aqui com 3 casas decimais. Ou seja, ele acertou muito bem, ele teve uma acurácia muito boa com relação ao total de transações. Então, assim, foi bem simples para a gente poder criar nossa base, colocar ela no Analytics e colocar para treinar o modelo. O que demorou mais foi a parte do treinamento, efetivamente, do modelo, que trabalha apenas de máquina. Então, a máquina teve um tempo maior de processamento, mas a gente conseguiu ter uma predição acurada de novos dados, né? Que esses dados aqui, eles não foram passados para o treinamento, eles só estavam nessa base de teste. Então, a gente pode pegar novos dados, por exemplo, dados que ainda não ocorreram, pode deixar para pegar os dados da semana que vem, e nesses novos dados a gente testa novamente e a gente vai provavelmente conseguir uma acurácia muito boa também. A parte de treinamento e de teste dos modelos de classificação, eu tinha que demonstrar isso para vocês. A gente vai passar agora para a clusterização, mas primeiro eu quero ver com vocês se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade para tentar treinar o próprio modelo, se vocês estão com alguma dúvida, se vocês querem falar alguma coisa que não ficou claro, fiquem à vontade agora, tá? Se quiser até mesmo abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Fábio? Oi, bem, pode falar. Só uma dúvida que acabou que passou despercebida. Aquele momento que você flegou para... Eu não lembro se aquele flagzinho avançado que você colocou, ele normaliza os dados ou ele vem como padrão para normalizar os dados e ali você está desabilitando? Acho que é aquele disable filter, né? Na verdade, não é questão de normalização, ele faz só uma padronização. Ele, por padrão, ele não vem selecionada essa opção, porque justamente o Analytics entende que a maior parte dos dados, eles vão vir fora de um padrão, eles vão vir sem um pré-processamento. Então, o Analytics já deixa essa opção sem estar selecionada. Se você considera que seus dados já estão, você já fez um pré-processamento nos dados, você já padronizou eles, colocou eles em uma escala que seja razoável, que tenha sentido com o dado que você está trabalhando, você seleciona ela. E você pode selecionar que você vai ter um ganho de tempo que o Analytics estaria usando para processar os dados. Mas, de forma geral, a menos que você tenha realmente uma segurança muito grande que seus dados já foram processados corretamente anteriormente, de forma geral, é melhor não selecionar essa opção. Não sei se ficou claro. Ficou sim, obrigado. Nada. Bom, pessoal, eu vou seguir, então, com a próxima parte, que é a parte de clusterização. Dentro de Machine Learning, a gente tem os modelos supervisionados e os não supervisionados.
Os supervisionados são aqueles em que eu apresento a variável resposta. Então, eu apresento aquilo que é o real para o modelo. Então, quando estou aqui treinando, eu preciso ter essa variável aqui, que é a class, para o modelo saber, olha, o que eu estou tentando saber, o que eu estou tentando identificar, se essa observação aqui, o que ela é? Ela é uma transação que foi não fraudulenta ou foi fraudulenta? Para poder criar um modelo que vai predizer se é fraudulenta ou não. Porém, existe um outro tipo de modelo, um outro tipo de algoritmo que ele trabalha com aprendizado não supervisionado, ou seja, em que a gente não vai apresentar essa variável resposta e o próprio modelo vai tentar identificar uma variável resposta. Só que assim, para a máquina, se eu trouxer para ela uma base nova, ela não vai saber distinguir para mim se o que eu estou tentando testar é transação fraudulenta ou não. Ela vai categorizar, ela vai colocar como uma categoria 1, categoria 2, categoria 3. E quem tem que fazer esse tipo de análise é o humano, né? O usuário responsável por criar esse modelo. Então, nós vamos trabalhar com outra base agora, que é essa base de telecomunicações. Esta base de telecomunicações, eu vou apresentar aqui o link de onde eu tirei ela. Então, eu vou encaminhar aqui para vocês o link. Essa é uma base do Kaggle também, então é uma base pública, uma base de menos de 1 mega, mas que já ajuda a gente a aprender um pouco mais sobre machine learning, sobre como que funciona cada um das funções, cada um dos algoritmos que já tem no Analytics nativo. Então, eu baixei aqui a base. Ela é basicamente uma base de churn de telecomunicações, ou seja, uma base que mostra vários usuários que estão ali dentro da base de clientes de uma empresa de telecomunicações e no mês seguinte, eles compararam a base inicial de um mês com a base do final do mês, para poder avaliar se aquele cliente ele saiu ou não da base. Então, se a gente vê aqui churn, se é yes, quer dizer que ele saiu da base, ele não é mais um cliente da companhia. Enquanto churn no, quer dizer que ele continua como cliente da companhia. E aqui essa base ela já tem mais outras informações, já fica mais, ela tem dados anonimizados, mas as variáveis elas estão apresentando aqui os nomes. Então aqui tem a matrícula do cliente, né, a identificação do cliente, se é homem ou mulher, ou a pessoa que contratou o serviço, quantos idosos tem na família, se a pessoa é casada ou não, se ela tem descendentes, qual o tipo de serviço que ela tem, se ela tem múltiplas linhas telefônicas, se tem serviço de internet, e assim por diante. Então, tem muitas informações interessantes para poder saber como que o cliente vai se comportar no próximo mês. Qual que é a ideia aqui? A gente sabe que tem duas variáveis. Tem aqui o churn, a gente pode tentar ver se a máquina vai predizer o churn, né? Ou a gente pode também criar novas categorias. Então, a gente pode pedir para a máquina agrupar essas pessoas de forma de diversos agrupamentos. Como que a gente vai fazer isso? Dentro de Machine Learning, a gente tem aqui, aprendizado de máquina, a gente tem o agrupamento ou cluster. Se a gente clica aqui em cluster, a gente abre uma nova tela em que a gente pode configurar alguns parâmetros. Antes, eu quero mostrar para vocês o que seria basicamente esse modelo de clusterização. Vocês conseguem ver aí na minha tela como que é um modelo de clusterização baseado num algoritmo chamado K-means, né? Que é K-means, que são K agrupamentos que vão ser criados. Então, a gente seleciona quantos agrupamentos vão ser criados. Nesse caso aqui, desse modelo que eu estou apresentando na tela, o GIF, eles são 3 agrupamentos.
se vocês olharem, tem o azul, o amarelo e o vermelho. Estes pontos aqui, que tem esse círculo azul, esse X amarelo e o X vermelho, são pontos aleatórios que são criados pelo modelo. Então, o modelo ele tem que começar de algum lugar. Ele vai criar três, se a gente configurou três clusters, ele vai criar 3 pontos centrais, que são chamados de centroides. Então, ele vai ter, cada um desses centroides vai ser o ponto central de cada um dos agrupamentos. Então, se a gente olhar aqui, ó, o azulzinho, ele começou bem pequenininho e ele foi configurando para tentar distribuir da melhor forma possível os agrupamentos, de forma que a distância entre todos os pontos do grupo azul, todos os pontos do grupo amarelo e todos os pontos do grupo vermelho fossem a menor possível até o centroide do ponto, até o centroide daquele grupo. Então, ele identificou, por meio de cálculos matemáticos, qual que é o modelo ótimo para agrupar. Então, ele identificou que essa última iteração, que é antes dele resetar, que é a iteração 14, é a melhor iteração. Ele é o melhor modelo. Ele descobriu que se colocar o centroide mais ou menos aqui onde está esse azul, mais ou menos aqui onde está esse amarelo e esse vermelho aqui, ele consegue ter 3 agrupamentos de características homogêneas. Ou seja, as características são muito parecidas. Os pontos do grupo amarelo são parecidos entre si, os pontos do grupo azul são parecidos entre si e os do vermelho são parecidos entre si. Então, quando a gente vem aqui tentando aplicar isso direto no Analytics, como que a gente faz? Primeiro, a gente vai selecionar o número de clusters. O Analytics, a própria Galvanize, ela recomenda que se você não sabe quantos clusters você deve ter, quantos grupos diferentes você deve ter na sua base, você vai começar por um número alto, por exemplo, 10 agrupamentos diferentes, e vai reduzindo ou aumentando conforme você for vendo, trabalhando com os dados. Então, aqui eu vou colocar aqui 8. Número máximo de iterações é quantas vezes ele vai fazer esse processo de tentar melhorar o modelo. Então, ele vai, por exemplo, selecionar os pontos aleatórios uma única vez, mas ele vai tentar calcular o melhor modelo várias vezes. Então, ele está aqui, ó, cada uma dessas iterações demonstra quantas vezes esse modelo foi trabalhado para tentar chegar no melhor modelo possível. Então, a gente consegue configurar essas iterações aqui. Então, 500 iterações quer dizer que ele vai processar até 500 vezes para poder tentar identificar o melhor modelo possível. Número de inicializações é quantas vezes ele vai gerar esses pontos aleatórios. Pode ser que ele tente gerar a primeira vez os pontos aleatórios e não seja o melhor ponto possível. Pode ser que ele gere 2 pontos aleatórios, aqui um muito próximo do outro, aqui do lado de cima, onde não tem dado nenhum. Então, para diminuir a chance de ocorrer isso, você pode selecionar para ele tentar criar novos pontos aleatórios várias vezes. Então, ele vai criar 10 pontos iniciais aleatórios, 10 centroides. Então, ele vai criar 10 vezes esse processamento de identificar quais são os pontos iniciais. E desses pontos iniciais, ele vai processar cada uma dessas 10 vezes, ele vai processar 500 vezes essas iterações para poder identificar o melhor modelo. Aqui, seed, ou origem, é a semente, né, o número aleatório inicial. E aqui, pré-processamento, é se você quer que ele faz aquele escalonamento, né, aquela padronização dos dados, assim como eu tinha falado que no treinamento, se você tiver dados em padrões de escalas diferentes, você vai ter um resultado que pode não ser o melhor resultado. Então, que vai enviesar seus dados, seu modelo para uma característica específica dos seus dados. Então, como padrão, o Analytics ele já traz o standard, que é tanto fazer uma padronização dos dados, uma padronização dos dados, quanto colocar eles com uma média de 0. Então, ele vai fazer todo um processamento matemático, que a média dos dados vai ser 0,
e vai ter dados menores que vão estar nos números negativos e dados maiores que vão estar nos números positivos. Se for a segunda opção, que é escalar para uma variância unitária, ele não vai trazer a média para zero, ele vai deixar a média com uma média real dos dados, só que ele vai trazer a ponta dos dados, né, os valores mínimo e máximo, ele vai trabalhar eles para eles chegarem a uma diferença muito pequena, uma diferença de aproximadamente 1, de acordo com a média dos dados. E aqui não, quer dizer que ele não vai fazer nenhum tipo de pré-processamento. E esse aqui é o menos recomendado, a menos que você já tenha uma confiança de que seus dados já foram previamente pré-processados, já foi feita toda uma padronização dos seus dados e que você não vai ter um enviesamento por causa disso. Uma questão importante, como a clusterização do Analytics, ela trabalha com o algoritmo de caminhos, que é esse algoritmo aqui. Esse é um algoritmo que ele só consegue trabalhar com variáveis numéricas. Ele não consegue trabalhar com variáveis categóricas. Variáveis de data, campos de data, ele até consegue trabalhar, mas precisa de um pré-processamento que não tem nativo no Analytics, que você pode agrupar de acordo com os lançamentos que tem, por exemplo, a data posterior. Então, por exemplo, hoje, 9/10/2020, representa um dia a mais do que 8/10/2020. Você pode fazer esse processamento para poder trabalhar com campos de data. Porém, são difíceis os problemas em que esse tipo de pré-processamento é relevante. Então, normalmente o que a gente trabalha é apenas os campos numéricos, que são os campos que são realmente relevantes para uma clusterização. Aqui, eu vou selecionar todos os campos numéricos, né? Ele já traz aqui os campos numéricos do lado esquerdo, que são todos estes 5. E eu não vou selecionar o índice, porque foi um campo que a gente criou, é um campo calculado, só demonstrando qual linha da base que é. Isso não é relevante para a gente. Aqui os outros campos, eles são campos que não vão ser utilizados para o modelo, não vão ser utilizados para encontrar o melhor modelo, só que se você quiser trazer uma base nova, já clusterizada, e confrontar com outros dados da base, você pode trazer. Então eu vou levar todos os campos para a nova base. Aqui, o if é para se você quiser criar alguma condição para não testar 100% da base. Como eu quero testar 100% da base, eu vou deixar sem aplicar nenhuma função aqui. E aqui o to é qual que é o nome da base que vai ser criada. Então, no meu caso, eu vou criar a base telco underline clusterizada. Aqui em more, eu posso criar uma nova função, né? Criar aquele escopo para selecionar se vão ser todos os lançamentos vão ser testados, se apenas os primeiros X vão ser testados e assim por diante, ou criar uma função aqui que enquanto determinada função, determinada variável, determinado parâmetro não for atingido, ele vai ser executado. E aqui se eu quero, após inicializar a execução, quando ele gerar a tabela, se ele vai demonstrar na tela ou não. Então, já vou deixar selecionado para ele apresentar para mim. A clusterização ela é mais rápida, né? Como é apenas um modelo, e é um modelo que é relativamente mais rápido que os outros, porque você só faz cálculos matemáticos mais simples e você não trabalha com variáveis categóricas, então ela é mais rápida que os outros modelos. A gente já criou aqui a clusterização. A gente pode ver que ele criou, inicialmente aqui em cima, ele criou de C0 até C7. Estes aqui são 8 campos novos. Estes aqui são o eixo Y e eixo Z dos centroides. Ou seja, desses pontos aqui, dos pontos centrais de cada um dos agrupamentos. Por isso que, se a gente olhar, eles têm distância 0 em relação ao centro. Porque eles são o próprio centro. E aqui a gente já tem cada uma das variáveis que foram utilizadas já escaladas. E qual que é o valor delas em cada um dos eixos. Então, se a gente olhar aqui, o ponto central do cluster 0 foi 1,19 dentro do valor de pagamentos mensais. Foi menos 0,4
que é o número de cidadãos idosos na casa. 1.3 do tenure, né, que eu não vou saber exatamente dizer o que é essa variável. E 1.86 do total de pagamentos que o cliente fez. Isso criou o cluster 0. E assim por diante. Cluster 1, cluster 2, cluster 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? E para cada uma das observações, a gente consegue ver aqui que ele definiu se ela é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Se a gente for mais para baixo na base, ó, aqui está tudo 0. Mas aqui agora já começa o 1. Aqui o 2, o 3, 4, 5, 6 e 7. Todas as observações, elas estão dentro de algum desses agrupamentos. Então, agora que eu tenho esses 7 agrupamentos selecionados, eu consigo ver que cada uma das minhas observações, elas estão em um agrupamento. E eu consigo, por exemplo, vou selecionar aqui. O índice veio como 0 aqui desses primeiros lançamentos, porque eles não tinham índice como eles foram criados pelo modelo, eles não têm índice. Só tem índice aqueles lançamentos que estavam na nossa base de clusterização. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o índice é diferente de 0. E agora, eu vou classificar, dar um classify on cluster to screen. Então, eu consigo classificar, por meio dessa classificação, eu consigo avaliar aqui quais são os clusters que têm maior e menor representatividade dentro da minha base. Eu consigo olhar aqui que esse cluster 1 tem 1.510 observações. Esse é o mais representativo. Enquanto o cluster 2, ele tem apenas 6,62% da minha base. A gente poderia fazer também esse mesmo teste para poder ver se o modelo de clusterização ele vai predizer o churn ou não dos clientes. Então, eu posso pegar aqui novamente a mesma base e agora, ao invés de fazer um cluster com um total com um número maior de clusters, eu vou fazer com 2 clusters. Vou clusterizar por todas as variáveis numéricas, outros campos vou adicionar tudo. E aqui eu vou colocar telco, underline, clusterizada, underline 2K, que é o número de clusters que eu criei. Vamos ver como que vai sair essa nova base. Vamos ver se essa nova base ela tem um bom preditivo do churn ou não. Aqui temos os clusters C0 e C1. Então, vamos colocar cluster. Vamos colocar índice. Cadê o índice? Índice diferente de 0 para poder tirar os 2 clusters da nossa visualização. E vamos fazer um classify novo. Classify. Nesse caso, como são 2 variáveis que a gente vai comparar, a gente vai usar um summarize, que a gente vai sumarizar por cluster, por churn. Para tela, to screen, e dar um pre-sort para organizar previamente. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem cluster 0, churn, não teve churn, 1936 dos lançamentos, enquanto cluster 0 e churn sim, 393. Enquanto cluster 1 e churn não teve churn, foi 3.238. Cluster 1 e churn yes teve 1.476. Se a gente comparar aqui, comparando com a assertividade que o nosso treinamento de modelo teve, esse aqui foi bem menor. Porém, a clusterização ela não utiliza a variável resposta. E ela é para casos em que você tem uma base que você realmente não tem a variável resposta. Então, é como se a gente não soubesse nada aqui do correto. A gente está tentando criar novos agrupamentos com base nisso. E a gente chegou a pontuações que
se fosse se a gente não soubesse variável e resposta, seriam boas, porém, como a gente já sabe, variável e resposta não são tão boas. Uma situação interessante para se utilizar a clusterização. Mapeamento de controles internos. Então, quando você vai criar um controle interno, vai fazer aquela etapa de walkthrough, né? Fazer entrevista, vai entender todo o processo, você precisa criar controles diferentes para processos diferentes. Só que, às vezes, a mesma pessoa faz um controle, um processo, só que para uma transação ela atua de uma forma e para outra transação ela atua de outra forma. Então, um exemplo seria por questão de valor monetário. Para um determinado tipo de transação, para transações abaixo de R$1.000, o empregado que vai fazer aquele controle, vai fazer aquele processo, ele vai atuar de uma forma. Ele vai prestar atenção em informações que são mais relevantes para esse tipo de transação. Ele vai prestar atenção se, por exemplo, se não tem muitas transações para um mesmo fornecedor em valores pequenos, esse tipo de coisa que ele vai prestar atenção. Enquanto para valores maiores, ele vai prestar atenção em outras coisas. Ele vai prestar atenção, teve uma aprovação prévia do gestor da pessoa que está fazendo a transação? Sim, não. Então, a clusterização pode ser interessante para você tentar identificar diversos tipos de transação dentro de um processo e tentar trabalhar com essas transações de formas diferentes. Então, se você tem uma base homogênea, você vai ter que ter controles homogêneos para trabalhar com ela. Se a base é heterogênea, você não precisa. Se a base é o contrário. Se a base é homogênea, você precisa ter um único controle para trabalhar com ela. Agora, se ela é heterogênea, se ela tem vários tipos de transações diferentes, você precisa ter vários controles diferentes para poder lidar com eles, com os erros, com as falhas, de formas diferentes. A clusterização, eu acabei de terminar de mostrar. Aqui vocês podem, eu passei aqui o link da base de telecomunicações, vocês podem fazer o download da base, tentar treinar, testar. Se vocês quiserem, na semana que vem, tirar dúvidas comigo sobre como que funciona, alguma dúvida que surgiu, alguma coisa que não deu certo, fiquem à vontade, tá? Agora eu vou abrir para vocês fazerem indagações, conversarem comigo um pouco, se vocês tiverem alguma experiência com isso. E antes da gente passar para a próxima etapa, alguém gostaria de falar alguma coisa, abrir o microfone? Fábio, o Carlos de novo, tudo bem? Bem, Carlos. Só para tirar uma dúvida, na questão da clusterização não avaliar variáveis categóricos, se você previamente transformar ela em dummies, ela vai conseguir ou não? Ela consegue, mas não é o mais recomendado, porque quando você for trabalhar com dummies, você vai ter, por exemplo, primeiro que você não consegue, se for uma variável 0 e 1, até pode ser que seja bom para o seu modelo colocar esse tipo de variável. Só que vamos pensar uma variável que fosse A, B, C ou D. A, B, C ou D, que pode ser, por exemplo, uma categoria de cliente, por exemplo. Clientes A, clientes B, clientes C e clientes D. Não necessariamente esse A, B, C e D, ele tem uma ordinalidade, né? Que dentro das categorias, das variáveis categóricas, a gente tem as variáveis categóricas nominais e as ordinais. As nominais são aquelas em que você não tem uma ordem específica. Por exemplo, homem e mulher. Não tem como você colocar mulher como acima de homem ou vice-versa. Então, você trabalha com elas como se elas fossem pares. Agora, se é uma variável ordinal, por exemplo, se fosse primeira, segunda, terceira série, você sabe que um aluno de terceira série, ele está acima de um aluno de primeira série, porque ele já tem 2 anos a mais de experiência. Então, talvez para uma variável que seja ordinal, isso seja relevante. Aí você pode transformar em um dummy ou transformar em uma variável numérica que consiga demonstrar em dados que determinado número é mais alto ou melhor do que o outro, enquanto para variáveis nominais, você não consegue fazer essa distinção. Você só estaria enviesando o seu modelo para algum tipo de variável que não seria o correto para
para os seus dados. Certo? Sim, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Eu vou passar para a última etapa, então, que é com relação a treinamento de modelos de regressão. Eu tenho uma outra base aqui, que é a base de house prices. Esta base, deixa eu pegar aqui também o link dela. Vou enviar para vocês. Também é uma base do Kaggle, uma base uma base pública, né, que uma empresa disponibilizou. Se vocês quiserem baixar os dados, tentar criar o próprio modelo de vocês utilizando Analytics, fiquem à vontade. E dentro dessa base, o que a gente tem? A gente tem o número de identificação são vendas de casas. Acredito que nos Estados Unidos. A gente tem o número de identificação de cada uma das transações, a gente tem uma subclasse, um zoneamento, acho que isso aqui se é rua, se é apartamento, se é o logradouro, né, do local, o tamanho da área da residência, o tipo de rua que é. Então, tem várias informações bem completas para a gente poder predizer qual que vai ser o valor dessa casa, o valor de venda dessa casa. Aqui tem o sale price. Como que a gente vai fazer isso? Aqui é uma variável numérica, uma variável que pode ir de 0 até infinito. Então, utilizando números decimais, todo esse tipo de coisa. Então, não é uma categoria, é uma variável numérica. Então, a gente não pode utilizar um modelo de classificação aqui. A gente tem que utilizar um modelo de regressão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir Machine Learning Train. Porém, a gente precisa treinar e testar esse modelo. O que a gente vai fazer? A gente vai separar a nossa base entre base de treino e base de teste. Então, a gente vai vir aqui em amostragem primeiro. Amostragem por valor monetário por registro. Amostrar. A gente vai fazer uma amostragem por registro. Com intervalo fixo, eu vou colocar 10 também. Quero 90% da base como teste. A gente vai colocar aqui house, underline prices, underline teste, underline apresentação. Salvar aqui a base. Agora a gente vai pegar a house prices, vai colocar house teste apresentação, abrir como secundária. Vamos dar um join, né, que é o relacionar. Colocar aqui os que não tem nenhum tipo de relação. Vamos colocar aqui o ID, né, que é esse número da linha que já está criado. E vamos colocar aqui como chave primária também o ID. Então, ID. Vou trazer todos os campos primários para a nova base. Vou pré-organizar a base primária, base secundária. E vou criar a base house, underline prices, underline treino, underline apresentação. Criou aqui 1.314 lançamentos produzidos, 146 não foram apresentados. Então, a gente consegue ter uma garantia de que essa base de treino não tem nenhum lançamento que está na base de teste. Perfeito. Agora, a gente vem aqui na base de treino, a gente vai vir aqui em Machine Learning, Train. A gente vai colocar aqui para treinar o tempo, vai colocar o tempo para buscar um modelo ótimo e um tempo máximo por modelo. A gente vai selecionar aqui regressão, porque a gente está tentando predizer uma variável numérica. O pontuador do modelo padrão é o erro médio quadrado. Existem outros dois que eu vou apresentar na semana que podem ser utilizados. Se você conhecer melhor de estatística, você pode alterar o pontuador do modelo. E aqui a gente pode selecionar quais campos que a gente vai utilizar para treinar. A gente pode selecionar todos, porém,
Sale price a gente não pode selecionar, porque é a própria variável resposta. E também o ID também não é recomendável selecionar, porque é o número da linha que a gente criou. É o número da linha da transação na base. Então, não faz sentido isso aqui ser uma informação relevante para o modelo criar. O campo da variável resposta é o sale price. Seleciono aqui sale price. Seleciono aqui o nome do modelo. Então, credit card não. House, underline prices, underline model, para house, underline prices, underline métricas, underline apresentação. Que ele já vai trazer para a gente as métricas do modelo. A gente tem aqui um more que a gente poderia selecionar parâmetros muito parecidos, na verdade parâmetros iguais dos parâmetros de classificação, então só avaliar modelos lineares, desabilitar a seleção de features e pré-processamento, esse tipo de coisa. E a gente pode dar um OK. É assim que a gente cria faz um treinamento de um modelo de machine learning para regressão. Então, eu não vou deixar aqui o modelo treinando, porque é um modelo que vai demorar bastante. Na semana que vem eu apresento os resultados. Se vocês quiserem testar, tentar criar um modelo também para ver se vocês vão ter um resultado bom e para apresentar na semana que vem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Na semana que vem eu mostro os resultados e dou algumas informações adicionais sobre essa parte de treinamento de regressão. Por hoje era isso. Quero saber, vou abrir agora para dúvidas. Gostaria de saber se ficou claro a parte de clusterização, de classificação e o nosso início de regressão. Fiquem à vontade para enviar dúvidas. Bom, Fábio, eu acho que o pessoal não apresentou nenhuma dúvida. Se alguém tiver aí, gente, aproveita para a gente tirar dúvidas. Senão, nossa próxima live, a gente continua com o tema e bate um papo também nas dúvidas que se for gerar. É interessante, se vocês quiserem, Fábio, eu estou até compartilhando minha tela, se você quiser tirar sua tela aí. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida aí, tem um e-mail do Fábio, e vocês tiverem alguma dúvida com essas bases que ele passou do Kaggle, para fazer o treinamento, tudo, pode entrar em contato com ele, tirar essa dúvida, põe em prática o que vocês estão aprendendo aí com ele e aprender um pouco sobre as métricas, sobre como não utilizar campos categóricos também. É importante saber disso, que quanto mais campos categóricos vocês utilizarem, a acurácia não vai ser tão relevante. E tudo mais, entendeu? Então, vale a pena bater um papo. O Fábio está aí com o e-mail dele. Pode entrar em contato com o meu e-mail também. E com o suporte também da empresa, né? Que está disponível para vocês. E a gente bate um papo. Certo, Fábio? Se alguém tiver alguma dúvida aí, fique à vontade. Então, Fábio, acho que é isso mesmo. Nossa live de hoje. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Obrigado, Fábio, por um excelente treinamento. Mais uma vez, você mostrando um belíssimo conhecimento aí. Muito obrigado, Fábio. Quiser fazer as considerações finais aí. É só isso. Gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção de todo mundo. Obrigadão. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, para mandar no LinkedIn, mandar aqui por e-mail. Fiquem à vontade. Então é isso aí. Obrigado, gente. E vamos nessa. Na sexta-feira que vem a gente está novamente vamos abordar esse tema de Machine Learning. E peço a vocês aí, se vocês quiserem continuar, então estaremos juntos aí mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado.